Passando 14 minutos da hora certa, das 21, acho que agora sim que temos o problema resolvido com os nossos micros. Álvaro, boa noite. Deixa-me dar também uma boa noite ao Lucas, bem-vindo também aqui à emissão da segunda noite. Obrigado por participares. Com certeza também irás dar a tua opinião sobre estes resultados e porque já também és um homem de desporto, acompanhas o Álvaro também na página e também parabéns pelo trabalho que tens feito em prol do desporto regional. Álvaro, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, João, boa noite, Lucas, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nos Lima, e é um prazer estar cá novamente. Começando pelo Campeonato de Portugal, aqui para todos nós, os limianos, mais uma vez. As coisas não estão nada fáceis, mais uma vez perdeu, o Limianos perdeu fora de casa em Montalegre por 1-0. Acompanhei através da Rádio Nos Lima, com o relato do Abílio Salima. Pelo que ele foi transmitido durante o jogo, foi um jogo equilibrado, em que o Maria da Fonte adiantou-se do marcador e depois os Limianos ainda chegou a ter algumas situações para chegar à igualdade, assim como o adversário também poderia aumentar a vantagem. Tal não aconteceu, o jogo acabou terminado a uma bola, e infelizmente para nós, para os Limianos, que estão numa situação muito delicada, que neste momento estão em zona de descida. Exatamente. Acreditas que ainda é possível não ser essa situação? Perfeitamente. Ainda há várias equipas que ainda não têm garantido. Eu, pelo menos, até ao 11º classificado, que é o Maria da Fonte, com 24 pontos, eu penso que ainda é alcançável para os limianos. Vamos ver o que é que os próximos jogos nos deitam. Espero é que o Limianos, agora no próximo jogo, disseste que é em casa com o Mirandela. Exatamente, o sexto classificado. É um adversário muito difícil, mas que os Limianos, se quer ficar nos campeonatos nacionais, a sua obrigatoriedade é vencer o jogo, jogá-lo em sua casa. Não sei se o Lucas tem acompanhado. O Lucas acompanha mais do que eu até ao Campeonato de Portugal, e ele é um dos administradores da página dos Limianos, por exemplo. Diz-me lá então sobre a carreira dos Limianos este ano. Boa noite. Então, Limianos, acompanhei os jogos todos em casa até ao momento, e foi a FAF até ao campeonato onde está agora. O Limianos tem perdido vários jogos por apenas um golo, e não é nada, mas agora está a fazer a diferença. Tal como na Primeira Liga faltam 10 jogos para terminar o campeonato, mas aqui não faltam 30 pontos, mas sim 27, porque no último jogo vão até ao Estádio da Cidade de Barcelos. Exatamente. Penso que a manutenção ainda é perfeitamente possível. Ainda vão jogar em casa com o último classificado no Grupo Esportivo Mirandês, ainda vão jogar em casa com o Turcatense, não é nada de impossível pontuar nesses jogos. E depois, com certeza que o Limianos tem boa equipa, não tem aproveitado situações no último terço de campo, mas com certeza é perfeitamente possível para o Limianos, só depende deles a manutenção do campeonato. Esperemos bem que sim, e o desejo que nós temos é que a equipa se mantenha. Se mantenha, e como nós já falámos em outras emissões, é benéfico para toda a gente, incluindo equipas que estão a disputar os campeonatos distritais. Exatamente. Passamos então ao quadro completo dos resultados da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Foi a jornada 20. Campos 2, Chafé 0, Cardelense 2, Neves 0, Vianense 2, Courense 1, Moreira de Lima 1, Lenhas 1, Vitorino Piães 2, Atlético dos Arcos 4, Ponta Barca 2, Monção 0, Correlhá 1, Cerveira 1 e Valenciano 4, Arcozelo 0. Na próxima jornada, Atlético dos Arcos, Moreira de Lima, Lenhas Campos, Chafé, Cardelense, Cerveira, Vitorino Piães, Arcozelo, Correlhá, Courense, Ponta Barca, Monção, Valenciano e Neves, Vianense na classificação. Primeiro, Cerveira, 47 pontos, menos que o Vianense. Terceiro, Valenciano, 43. Quarto, Atlético dos Arcos, 42. Quinto, Ponta Barca, 34. Sexto, Cardelense, 26. Sétimo, Correlhá, 25. Oitavo, Vitorino Piães, 25. Nono, Neves, 24. Décimo, Moreira de Lima, 24. 11º, Courense, 23. 12º, Lenhas, 23. 13º, Monção, 23. 14º, Campos, 19. Já a 7 pontos de distância. 15º, Arcozelo, 12.
o 16º e último Chafé, apenas 9 pontos. Álvaro, olhando para os resultados de ordem. Em relação aos resultados da 20ª jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, houveram algumas surpresas, sim. Vou começar a falar pelos jogos. Campos Chafé, a vitória do Campos foi importantíssima para o Campos. O balão de oxigênio. O balão de oxigênio, que vinha com uma série que nós já falámos de derrotas consecutivas e venceu contra um adversário que neste caso já era um adversário direto em luta pelos objetivos, porque o Campos ainda está numa situação complicada, mas está muito melhor com esta vitória, que lhes pode dar certamente motivação, ao contrário do Chafé, que foi uma das últimas cartadas que eles tinham que ter dado, era neste fim de semana. Não conseguiram alcançar e a diferença pontual muito complicadas mesmo. Vitória surpreendente ou não do Cardelense, que está a fazer uma excelente temporada, essencialmente nesta segunda volta com resultados mais sólidos. O Neves perdeu o jogo. Eu aqui esperava mais ou menos um empate entre estes dois adversários. O Neves já com um novo treinador, que é o Luís Lima. Exatamente, um abraço para o Luís. Não esquecer que o Cardelense há 2 épocas jogava em Natel. Jogava em Natel, chegou a 3. Há 3. Sei que eles têm dois anos de segunda divisão e agora. 2 anos de segunda. E é uma equipa que se antevê, que é uma equipa para ficar no campeonato da primeira divisão. E está na 6ª posição. Na 6ª posição. Temos que ver também, olhar um pouco para a tabela classificativa. Estão todos juntos. Estão todos juntos. Uma derrota e uma vitória muda completamente. Mas está de parabéns, o Cardelense está em alta neste campeonato. Vianense venceu em casa, que o Vianense penso que até esteve a perder, não, esteve a ganhar 1-0, o Corense chegou à igualdade e depois o Vianense na segunda parte, com o reforço de inverno, digamos assim, que veio do Arauca, agora não está a ocorrer o nome, que fez o golo da vitória. É um jogador que veio do Arauca, que foi uma das contratações que veio para o Vianense e tirou proveito do empate do Cerveira na Corrilhá. Cerveira que teve a ganhar grande parte do jogo por 1-0. Na segunda parte a Corrilhá chegou à igualdade. Corrilhá jogando em sua casa, sabemos sempre que é uma equipa muito difícil de se bater. O Vianense nesta jornada saiu a ganhar então com a perda de pontos do Cerveira e colou outra vez na frente com os mesmos pontos. E está o campeonato assim ao rubro. Moreira de Lima, Lenheses, um empate também era de se esperar. O Moreira de Lima a jogar em sua casa é uma equipa bastante forte, está a fazer uma época bastante positiva. O Lenheses tem estado com altos e baixos, mas é sempre uma equipa competente. Mas o Moreira de Lima esteve na frente do marcador por 1-0. Sei que o Lenheses falhou uma grande penalidade, mas mesmo assim chegou à igualdade. Uma das grandes surpresas, por exemplo, Vitorino de Piais, Atlético dos Arcos, já nos minutos de desconto o Vitorino de Piais chegou à vitória por 2 bolas. Se não foi nos minutos de desconto, foi perto do minuto 90. Acho que eu, segundo as informações que eu tive, aos 90 empatou o Atlético dos Arcos. E aos 90 o árbitro deu 6 minutos e depois aos 6 minutos de compensação o Vitorino. E segundo se consta, no fim houve vários atritos, desconhecendo realmente o que é que se passou. Vitória do Valenciano contra o Arcozelo também acaba por ser natural. O Valenciano é das melhores equipas dos nossos campeonatos distritais. O Arcozelo que... Um jogo atípico, muito vento. Sei que também 2-0 foi nos primeiros minutos. Sim, a primeira jogada do primeiro ataque do Valenciano deu gol. Deu gol e quantos minutos depois fez o segundo? 10. Pronto, eu estava a acompanhar através das redes sociais e sei que, mas pronto, o Valenciano é uma equipa superior. Esperava que o Arcozelo também ia para lá para dar tudo, porque o Arcozelo se quer se manter na primeira distrital precisa de pontos. Mas era um jogo de campeonato. Não era aquele jogo, não é nesses jogos que o Arcozelo tem que ganhar pontos. Claro que se ganhar é ótimo. O campeonato do Arcozelo começa domingo. O Arcozelo, a obrigatoriedade do Arcozelo, se quer ficar na primeira distrital, se não consegue os 3 pontos, creio que muito dificilmente, ou compromete por completo a permanência na primeira distrital. Corrilhá Cerveira, como já falei, foi um empate em que o Cerveira acabou por perder pontos. Ponto da promoção.
2-0, o regresso às vitórias do Ponte da Barca contra um Desportivo de Monção que também está numa fase com resultados menos positivos, mas jogou em casa, também é um resultado que a meu ver era de se esperar. Exatamente. E está feito um rescaldozinho em relação à primeira distrital. Não sei se o Lucas quer dizer alguma coisa sobre isto. Não. Em relação à primeira distrital está tudo. Exatamente. Vamos ver os próximos jogos, Álvaro. Em relação à 21ª jornada, que vai acontecer no próximo fim de semana, e começa já pelo Atlético de Jarcos Moreira de Lima. Atlético de Jarcos, quarto classificado. O Atlético, também nesta jornada, perdeu pontos. Podia pelo menos tirar proveito do empate do Cerveira para fazer uma aproximação, mas não, o Atlético de Jarcos perdeu em Vitorino de Piais e caiu para a quarta posição, e o Valenciano subiu para a terceira classificada. Jogando fora tem sempre algumas dificuldades. Não é uma equipa que tenha assim uma veia muito goleadora, é uma equipa sólida, que defende muito bem, que é a melhor defesa deste campeonato, mas em relação aos 3 adversários que estão nos lugares cimeiros, o Atlético faz menos golos. Joga em casa, vai receber o Moreira de Lima. O Moreira de Lima que está a fazer uma época bastante positiva. O Moreira de Lima que vem com 3 jogos sem perder, empate, vitória, e este empate último contra o Lanheses em casa. Já o Atlético de Jarcos vem com um empate, vitória, e esta última derrota em Vitorino de Piais, que acabou por ser surpreendente para todos nós. O Atlético de Jarcos a jogar em casa, creio que é o real favorito. Eu aposto na vitória do Atlético de Jarcos, esperando o Moreira de Lima, uma equipa muito competitiva e que vende sempre cara às suas derrotas. E ainda vimos aqui há umas jornadas atrás que o Vianense só mesmo nos minutos finais, e teve a ganhar grande parte até desse jogo. Lanheses, Campos. O Lanheses na 12ª posição, Campos 14º classificado. O Lanheses vem com empate, derrota e empate. Já o Campos, ao fim de 9 derrotas, venceu finalmente em sua casa o Chafé. Continua a precisar de pontos, portanto eu acho que este é um jogo também, acaba por ser um pouco de tripla e imprevisível, porque o Lanheses tem pautado este ano pela irregularidade, faz uns resultados positivos, outras vezes menos positivos, e a tabela classificativa diz-nos mesmo isso. Eu aqui aposto na divisão de pontos, porque o Campos é uma equipa também competente e que luta sempre pelos pontos e precisa de pontos para cimentar o seu lugar na tabela classificativa, a quem sabe até poder pelo menos subir alguns lugares. Vamos esperar para ver, mas a minha aposta é na divisão de pontos. Chafé Cardialense. O Chafé, último classificado, o Cardialense, sexto classificado. O Chafé que vem com 6 derrotas consecutivas, bem com uma série bastante negativa. Já o Cardialense, nestes últimos 7 jogos, Paulo perdeu apenas 1, venceu 5 e empatou 1. É uma sequência de vitória, derrota, vitória, um empate que foi em Viana do Castelo contra o Vianense, e uma vitória em casa contra o Neves, um dos históricos do nosso distrito. Aqui, atendendo ao fator do Chafé, também acredito, tal como o Orcodelo, é um jogo do tudo ou nada, se é que ainda ambicionam ficar na primeira distrital. Jogando em casa contra o Cardialense, eles têm que dar tudo, pelo menos, para conseguir vencer esse jogo que os faça ainda sonhar com a permanência. O Cardialense não tem culpa disso, quer continuar a aproveitar este grande momento que está a atravessar. Penso que é favorito a vencer este jogo, e atendendo aos níveis de confiança das duas equipas, eu acho que o Cardialense é favorito a vencer este jogo. Eu aposto na vitória do Cardialense, mesmo jogando fora de casa. Cerveira, Vitorino de Piais. Cerveira, primeiro classificado. Vitorino de Piais, 8º classificado, sempre em crescendo ao longo destas últimas jornadas, principalmente. O Cerveira vem com uma sequência de 5 vitórias consecutivas e um empate, este último, na Corrilhá. Já o Vitorino de Piais, nos últimos 5 jogos, empate e 4 vitórias consecutivas. Sem dúvida que estão a atravessar o seu melhor momento do campeonato. O lugar deles, que na tabela classificativa diz-nos mesmo isso. Vai ser também um jogo bastante interessante de seguir, reconhecendo, claro, o Cerveira como o grande favorito a vencer este jogo. Eu aposto
também agarram a esse favoritismo. Eu aposto na vitória do Cerveira, vendo o Vitorino de Piais a atravessar um grande momento e vamos ver sempre até para fazer uma surpresa. Sempre exato. Até estou curioso para ver até que ponto eles podem chegar nesta série, nesta sequência positiva de resultados. Mas Cerveira, e tu sabes e nós sabemos que vamos acompanhar o futebol distrital, o feedback que vamos tendo é a equipa mais competente do campeonato, é o melhor ataque da prova. Veio ainda há pouco uma notícia este fim de semana que o Cerveira, olhando para os campeonatos nacionais e principais campeonatos distritais, ou seja, não é incluído, por exemplo, neste caso da Viana do Castelo, a segunda divisão, o Cerveira é o segundo melhor ataque a nível nacional do nosso a nível nacional nas várias competições nacionais que há. Portanto, isso diz-nos muito, e muita gente e vários treinadores nos têm dito isso. O próprio Pedro Loma, que é o treinador de Valenciano, que na anterior jornada perdeu contra o Cerveira, pelo menos nesse jogo ele ficou conformado com a vitória do Cerveira, que foi uma vitória clara e justa, e acho que em certa altura até referiu que o Cerveira é uma equipa com um patamar acima das restantes. Eu vou apostar claramente na vitória do Cerveira, que é o grande favorito a vencer este jogo. Arcozelo-Corrilhá é um derby limiano. Não interessa o momento de forma das equipas, todos sabemos que derbys são sempre derbys, são resultados imprevisíveis, é um jogo de tripla. O Arcozelo, 15º classificado, já não vence há uma série de jogos. Nos últimos 6 jogos tem 2 empates e 4 derrotas, uma sequência de empate, 3 derrotas, empate e derrota esta última. Os empates até foram ou não, porque os adversários eram teoricamente muito mais fortes, mas eu por acaso tive a oportunidade de ver do Atlético, que o Arcozelo até podia ter ganho esse jogo. Contra o Ponta Barca, também pelo que me foi dito, o Arcozelo também teve a ganhar, depois deixou-se empatar, mas mesmo assim ainda teve uma ou duas oportunidades flagrantes para se adiantar no marcador, não conseguiu. Se o Arcozelo tivesse a fazer uma época tranquila, isto eram 2 resultados até positivos, com o Atlético de Ponta Barca, que ninguém estranha. Foi surpresa, foi para quem viu o Ponta Barca, o Atlético de Arcos perder pontos em Arcozelo, por exemplo. Claro. Olhando o que as equipas têm produzido. Corrilhá, nos últimos 4 jogos, vitória, empate, derrota, e este empate em casa contra uma super equipa, pelo menos super equipa entre aspas, neste campeonato distrital que foi o Cerveira. Está confiante. Sabemos que o Arcozelo ainda está ali uma espinha atravessada em relação à primeira volta, por exemplo, porque o Arcozelo teve a infelicidade e tinha uma excelente oportunidade para sair vencedor, nem o empate acho que já seria injusto nesse jogo para o Arcozelo. Recordo, não sei que o Arcozelo teve a ganhar, depois a Corrilhá chegou à igualdade, passou para a frente do marcador, mas depois entretanto o Arcozelo chegou à igualdade. Sei que foi assim e já nos descontos de tempo a Corrilhá acabou por vencer esse jogo. E é o jogo todo ou nada do Arcozelo. Pontos, já referimos isso. O Arcozelo, se não vencer este jogo, penso que passa muito por aí. O Arcozelo é obrigado a ganhar. A Corrilhá está na 7ª posição, está a fazer um campeonato tranquilo. Já esteve em piores lençóis, entretanto passou por uma fase mais positiva de resultados. É uma equipa competente, que nós sabemos que é uma equipa competente e com excelentes jogadores, mas a minha aposta, eu vou apostar na vitória do Arcozelo, jogando em casa e acreditando que os jogadores e toda a gente, e os adeptos, os treinadores, direção, têm essa noção de responsabilidade, que é o jogo de tudo ou nada para o Arcozelo. A não acontecer a vitória, penso que muito, mas muito dificilmente vai se manter na primeira distrital. Aposto na vitória do Arcozelo. Courense-Ponta Barca. Courense 11º classificado, Ponta Barca 5º classificado. O Courense nos últimos 5 jogos vem com uma sequência de vitória, derrota, vitória, e nesta última jornada foi uma derrota. Já o Ponta Barca, depois de 3 derrotas consecutivas, conseguiu um empate que foi em Arcozelo e uma vitória agora em casa diante do Monção.
Eu aqui, Paulo, o Corense jogando em sua casa, eu tenho reparado que eles conseguem vencer jogos e com equipas até teoricamente mais fortes. O Ponta Barca, que em tempos chegou a pensar em lutar pelos lugares de subida, creio que agora a aposta do Ponta Barca e de muitas equipas passará pela taça da nossa associação, mas venceu este último jogo em casa o Monção, agora quer aproveitar esse momento e quer ter pelo menos uma sequência positiva de resultados, e a sequência positiva é com vitórias. Eu aqui aposto na divisão de pontos, porque o Corense joga em sua casa e é uma equipa também reforçada, já foi reforçada nesta fase, que é as transferências de inverno. É uma equipa, o Paulo Pereira, por exemplo, um guarda-redes que já foi guarda-redes do Neves, ele estava parado para uma ou duas épocas, mas foi o guarda-redes que foi campeão distrital na altura da primeira distrital, e penso que ainda jogou nos campeonatos também nacionais a defender as cores do Neves, e reforçou também o Corense. Aposto então na divisão de pontos entre estes dois adversários, que são duas equipas bastante competentes aqui da nossa associação. Monção Valenciano, penso que será um grande jogo. São duas equipas que se conhecem. O Monção, 13º classificado, e o Valenciano, 3º classificado. O Valenciano também ganhou 2 pontos, perdeu há 8 dias atrás 3 pontos contra o Cerveira, mas nesta última jornada também aproveitou o empate de Cerveira para recuperar pelo menos 2 pontos. Monção vem com uma vitória e 2 derrotas consecutivas. O Valenciano, 3 vitórias, empate, derrota que foi contra o Desportivo Cerveira, e vitória esta última contra o Ortuzelo. O Valenciano, pela equipa que tem e pela época que estão a fazer, é claramente favorito para vencer este jogo. Eu aposto na vitória do Valenciano, apesar que acho que este é daqueles jogos que tem tudo para ser um grande jogo. São equipas que relativamente perto, que se conhecem perfeitamente, e esses jogos há sempre uma certa rivalidade. Acaba por não ser um derby, e ao mesmo tempo ser um derby, que são equipas que... O Valenciano tem mais equipa. Mas o Valenciano tem mais equipa, e muita gente também nos tem dito isso, que entre o Cerveira e o Valenciano são as equipas que têm praticado melhor futebol. Eu ponho também o Vianense, que o Vianense está na classificação que está, não é por jogar mal futebol, me desculpem, eles estão também no primeiro lugar, com os mesmos pontos de um Cerveira que também joga bom futebol. O Vianense também tem que ter a sua competência e a sua qualidade. Ficamos então na aposta da vitória do Valenciano. Para terminar, Neves-Vianense. Neves, 9º classificado, Vianense, 2º classificado, em igualdade pontual com o primeiro classificado, que é o Cerveira. O Neves vem com um empate, vitória e derrota. Penso que estes foram os 3 jogos dirigidos pelo Luís. Acho que já tem 3 jogos à frente do clube. Já teve os três sabores. Foi o empate para a estreia, depois uma vitória e uma derrota, esta última. Já o Vianense vem com uma série de 2 vitórias, um empate em casa com o Cardealense e uma vitória agora nesta última jornada, também diante do Corense. O Vianense também é claramente favorito a vencer este jogo, ainda por cima, vendo a época que o Neves tem feito este ano na primeira distrital. O Vianense é claramente favorito. O Vianense, tanto o Vianense como o Cerveira como o Valenciano, a não jogarem entre eles, eu acho que vai ser muito difícil eles perderem pontos até ao final do campeonato. Penso que estão um patamar acima. E o Atlético dos Arcos, atenção, esqueci do Atlético dos Arcos, é uma equipa que não é tão vocacionada para marcar muitos golos, e num dia podem não conseguir marcar e perder pontos, mas é uma equipa também muito sólida e que defende, muito dificilmente também perde os seus jogos. É por isso que mais valor tem a vitória do Vitorino de Piães, a vitória caseira do Vitorino de Piães diante um Atlético dos Arcos que não é... Penso que 2 vezes sofreu 2 golos no jogo que foi com o Orcozelo, e fui agora com o Vitorino de Piães, mas aposto claramente na vitória do Vianense. Vamos esperar para ver. Portanto, estamos a 22 minutos das 22 para fazer um pequeno descanso à voz. Vamos ouvir uma música e voltaremos já de seguida para vos transmitir os resultados da 2ª Divisão. 3 da 2ª Divisão Distrital,
de Viana do Castelo. Deu Cristo 1, Darquense 1, Feixense 2, Reianos 1, PR2, Barroselas 0, Vila Fria 2, Ângulo da Praia 2, Lanhalas 1, Torrienses 5, Anais 2, Castelense 1, Lobos Vales 0, Adecas 3, Távora 2, Brutianos 4 e Ancorense 6, Melgacense 1. Próximo domingo, Reianos de Cristo, Barroselas Feixense, PR Ancorense, Darquense Vila Fria, Âncora Praia Lanhalas, Adecas, Anais, Brutianos Lobos Vales, Torrienses Távora e Castelense Melgacense. Na classificação, primeiro Ancorense, isoladíssimo, 61 pontos, segundo Âncora Praia 57, terceiro Castelense 52, quarto Feixense 41, quinto Távora 40, sexto Melgacense 37, sétimo PR 37, oitavo Brutianos 37, nono Barroselas 34, décimo Vila Fria 29, décimo primeiro Anais 29, décimo segundo Lanhalas 26, décimo terceiro Torrienses 24, décimo quarto Reianos 23, décimo quinto Adecas 22, décimo sexto Dio Cristo 18, décimo sétimo Darquense 9 e décimo oitavo e último Lobos Vales 6 pontos. Álvaro e Lucas. Ora bem, em relação à 23ª jornada, empate do Cristo de Darquense, algo natural porque o Darquense já é o quarto empate consecutivo que não ganha, mas também não perde. Isso acaba sempre por ser positivo pela época menos positiva que estão a fazer, tanto eles como o Deu Cristo, que eu esperava mais destas duas equipas, pelo menos até à data no Campeonato Distrital da segunda Divisão. Feixense Reianos em casa, acho que é uma vitória natural. O Feixense é favorito e já está na quarta posição. Exatamente. Ultrapassou o Távora nesta jornada. Távora esse que perdeu em casa contra o Brutianos. O Brutianos é uma equipa competente, uma equipa com bons jogadores, mas também acaba por ser algo surpreendente esta vitória em Távora. E números esclarecedores. Sei que chegou a estar empatado a duas bolas e depois o Brutianos fez o 3, ou não sei se chegou a estar a 4-1, Paulo. Agora também já não posso afirmar que posso estar a disseste que esteve 2-2. Esteve 2-2. Acho que pronto, mas não deixa de ser surpreendente esse resultado, porque o Távora era quarto classificado, ainda há umas jornadas atrás ambicionava ainda lutar pela subida de divisão, que acho que neste momento isso já não acontece. Acho que está mais ou menos entregue. A subida de divisão, ainda os dois lugares que dão acesso à subida, o campeão distrital desse tudo está entregue às equipas de Âncora. Tu ainda estás a ouvir o campeão ainda falta qual dos dois será? Atenção, mas acho que a subida está entregue. Atenção ao Castelense, Paulo, que o Castelense, se não tem perdido nesta, que foi uma das maiores surpresas desta jornada, que foi a derrota do Castelense em Anais, se o Castelense tem conquistado esses 3 pontos, quantos pontos ficaria do Âncora Praia? Ficava a 2 pontos do Âncora Praia, portanto não era nada, acho que não está assim tão entregue quanto isso. Mas o Âncora Praia também teve um impacto. O Âncora Praia empatou, é um dos resultados em Vila Fria. Exatamente. Teve a vencer esse jogo, depois teve a perder, acabando por chegar. Houve 2 remontadas. Primeiro foi o Vila Fria que fez a remontada, mas depois o Vila Fria, o Âncora Praia esteve a ganhar 1-0. O Vila Fria deu a volta e depois... Exatamente, o Vila Fria que fez a remontada, só que depois o Âncora Praia chega à igualdade. Resultado surpreendente também pelos números. Em casa, 2-5 contra o Torrienses, a derrota do Lanhelas. 2-5. Perdeu, o Lanhelas perdeu 5-2 em sua casa contra o Torrienses. Peço desculpa porque eu disse 1-5. Então está mal. Então o resultado certo é 2-5. Obrigado. Não reparei quando estavas a dizer o resultado, senão acho que já tinha corrigido. Sim. O Anais, como disse, foi uma vitória, apesar de jogar em casa, ser uma equipa bastante forte em casa, mas este ano está a fazer uma época, pelo seu negativo. Temos o Lucas, que é um adepto do Anais, vamos já falar do Anais e pode nos dizer porque é que o Anais não é uma equipa tão consistente, e nós sabemos
muitos jogadores que lá jogam têm bastante qualidade, e pela equipa e pelo treinador que tem, que é o Pedro Lopes, penso eu, e não estou a ter que, não é nenhum ponto negativo que eu quero pôr para a equipa do Anais, mas na minha opinião eu esperava muito mais do Anais para este ano. O mesmo treinador com a equipa reforçada esperava mais, mas pronto, venceu em casa o Castelense, que para o Castelense foi muito negativo, porque podia ter aproveitado esta perda de pontos do Âncora Praia. Pelo contrário, perdeu mais um ponto em relação ao Âncora Praia e mais 3 em relação ao Ancorense. Mas ainda está na luta. Sabemos que o terceiro lugar ainda pode dar subir a divisão ou não, isso dependendo da manutenção dos lumianos nos campeonatos nacionais. Temos que ter isso em atenção. Depois Longos Vales, Adecas, que foi jogado no sábado, também vitória natural do Adecas. Adecas já com um novo treinador, que é o Jordão, o Mr. Lau Rebola, já não é treinador do Adecas, já há 2 jornadas atrás. E eu, por exemplo, este fim de semana no meu vídeo, quando não pude estar aqui presente, fiz o vídeo e ainda falei do Lau Rebola como treinador do Adecas, quando ele já era o Jordão como treinador principal da equipa do Adecas. Penso que, não sei o que é que se passou, acho que foi, ambas as partes chegaram ao acordo, os resultados não eram os mais positivos e pronto, as coisas acontecem. Exatamente. E os números, está bem que o Ancorense é o melhor ataque dos campeonatos distritais, incluindo a primeira tem uma série de golos, tem 3 jogadores nos melhores marcadores da segunda divisão distrital. Ainda não fiz a contabilidade desta jornada, mas 6 golos, certamente que esses jogadores porventura terão marcado, pelo menos um, vamos ver, ainda vou ter que fazer essa contagem, mas sejam em casa, o Melgacense que vinha com uma série positiva, o Melgacense vinha com 3 vitórias consecutivas, estava a atravessar um dos melhores momentos do campeonato. São números exagerados e que eu não gosto muito de falar nestes números dos campeonatos distritais. Acho que estes tipos de resultados já não deveria acontecer, mas o que é certo é que na primeira distrital já aconteceram muitos e em jogos, muitos deles ditos grandes jogos, e que acabam com esses números. Então tens aqui o Lucas, também acompanhei muito a segunda distrital, porque ele é adepto do Anais, penso também é um dos administradores da página do Anais. É Lumianos, é Anais, ainda é colaborador comigo na minha página Obra e do torneio internacional dos Lumianos, sim. Já estão a fazer a promoção a esse torneio. E vamos continuar. Em relação à segunda divisão, os 3 primeiros não há muito a dizer sobre eles. O Foxense é o Piães da segunda divisão, acorda a meio do campeonato. O Anais, este jogo foi uma vitória justa, já foi a 3ª vez que esta época jogou contra o Grupo Desportivo Castelense. No primeiro jogo foi até Castelneiro, perdeu por 4-0, 4-1, já não me recordo, mas sei que foi goleado. Depois recebeu no campo da Cegonha o Castelense, que tive a ganhar, o Anais teve a ganhar até aos 90, mas aos 92 acabou não por sofrer, depois saiu eliminado por 5-2 na taça. E agora recebeu e acabou, a 3ª foi de vez e acabou por ganhar ao Castelense. O Álvaro estava a falar dos resultados das goleadas. Não esquecer que na época passada, o Cardelense chegou a dar 13-0 ao Moreira. E mesmo o Bertião acho que ganhou um jogo 10 ou e na jornada seguinte o Pedro deu 14-0 à mesma equipa. Ao Moreira de Monção. Sim, ao Moreira de Monção. Em relação a esses resultados, acabou por ser a equipa que desistiu e esses resultados ditaram mesmo o fim do clube. Ou seja, eles já deveriam ter dificuldade em ter os jogadores. Era uma equipa que já passou bem para jogar. Sim, agora trabalha com condições de trabalho. Tem um excelente relvado sintético. Talvez maior. E é talvez um dos maiores, exatamente. Mas o que é que justifica o Anais? O Anais não está. Não sei, talvez passará alguma coisa lá dentro do balneário. Treinadores, jogadores não estão muito dentro disso esta época. Tirando este jogo, penso que nos últimos 12 jogos o Anais só tinha 2 vitórias. Em casa com o Longos Vales por 6-1 e
em casa também com o Lanhelos por 6-2, duas goleadas. Poderá ser este jogo com o Castelense que irá dar melhores resultados aqui para a frente. O Anais não pode melhorar a sua classificação até o final. E esperamos bem que sim. Não? Sim. Equipas de Ponte Lima, nós como lamianos, é natural que a torcer estamos... Álvaro, estamos a 7 minutos, queres dar uma olhadela pela próxima jornada? Pela próxima jornada, porque o Paulo tem que... Hoje não posso ficar até ao fim, tenho que ir embora. 24ª jornada, começa já pelo Raianos Deu Cristo. Raianos 14º classificado, Deu Cristo 16º classificado. Raianos jogando em sua casa, penso que é favorito e penso que vai vencer esse jogo. Raianos vem com 2 vitórias e uma derrota esta última. Já o Deu Cristo, os últimos 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Raianos jogando em sua casa, creio que tem esse favoritismo. Eu aposto na vitória do Raianos para vencer este jogo. Barroselas Faxense. Barroselas 9º classificado, Faxense 4º classificado. O Barroselas não vence há 7 jogos, está a atravessar a pior fase do campeonato. Barroselas, que ainda há uma jornada atrás ambicionava pelo menos a 3ª posição, e eu penso que isso era uma realidade. Vem com uma sequência de 4 empates e agora 3 derrotas consecutivas, ao contrário do Faxense, 3 vitórias, uma derrota, empate e vitória, esta última em sua casa. Olhando para o momento de forma dos adversários, o favorito é o Faxense, que está a atravessar um grande momento, atual 4º classificado. Fator casa, um relevado sintético em que o Barroselas está mais preparado que o Faxense, atendendo às condições de trabalho de ambas as equipas. Olhando para estes 2 fatores, olhando para a balança, eu acho que aposto na divisão de pontos, olhando para estes 2 fatores. Ancorense, 7º classificado, Ancorense, atual líder da prova, líder isolado, o mais líder ao fim desta última jornada. Pedro, que vem com uma derrota, derrota e esta vitória última, 2-0 ao Barroselas. O Ancorense vem com 6 vitórias consecutivas, melhor ataque da prova, vai jogar em Perre, o Perre que ganha ao Barroselas. O Barroselas não é qualquer equipa, joga em casa, o Perre é sempre uma equipa difícil, é um campo pelado com umas dimensões bastante aceitáveis. O Ancorense é favorito porque a classificação diz-nos isso. Eu também penso que o Ancorense é o grande candidato ao título distrital, penso que sim. Já há vários anos que eles já andam a ameaçar e acho que este ano, para além, depois não são sempre, que era uma equipa de jovens, mas os anos vão passando. Exatamente. E os jovens também vão crescendo. Exatamente. São treinados pelo Mr. Pisco Lisboa, que eu costumo também falar muito frequentemente, que está focado no treino e no trabalho e no domingo a domingo vencer os jogos para finalmente este ano conseguir o tão desejado título e respectiva subida de divisão. Eu aposto na vitória do Ancorense, olhando para o Perra, jogar em sua casa, que pode criar alguns dissabores. Darquense Vila Fria, Darquense penúltimo classificado, Vila Fria 10º classificado. O Vila Fria também penso que é favorito a vencer este jogo. Vou dar a vitória para o Vila Fria. Âncora Praia Lanhelas. Âncora Praia Lanhelas, aposto no Âncora Praia. Adecas Anais. Empate, divisão de pontos. O Adecas já com um novo treinador. Empate, vitória. Pronto, eu aposto na divisão de pontos. Vertentes Lobos Vales. Favoritismo total para o Bertiantes. É a melhor equipa também, exatamente. Torrense Tábora é um dos bons jogos, porque Tábora está num momento menos positivo. Torrense é 13º, Tábora 5º classificado. Eu aqui também aposto na divisão de pontos. O Tábora com mais qualidade, mas o Torrense a jogar em casa ao lado dos seus adeptos. Castelense ou Licença, para não te enganar. Um bom jogo. O Castelense, ao fim de 8 vitórias, perdeu este último jogo em Anais. O Melgacense, ao fim de 3 vitórias consecutivas, foi goleado diante do Ancorense. O Castelense, jogando em sua casa, ainda ambicionando chegar pelo menos ao segundo lugar, penso que é o que ainda é possível, porque primeiro acho muito difícil. Eu aposto na vitória do Castelense, que perdeu um dos melhores jogadores da sua equipa por lesão e é um jogador que tinha uma certa influência o Moisco, ele é Daniel, agora não me está a ocorrer o nome. Perdeu esse e perdeu o outro jogador que também neste momento, Miguel, creio, que eram 2 jogadores que eram influentes na equipa e que criavam grande dinâmica de jogo, e isso, claro que nota-se depois no desempenho final.
Álvaro, obrigado. Sei que E tenho que me ausentar. O Lucas pode. Provavelmente vou ir também. Pronto, é sabes. Agradeço-vos a vossa presença, espero ter-vos cá na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Continuação de boa noite, boa semana e bom carnaval. E bom carnaval. O carnaval vai ser em casa.